Olá pessoal, estamos chegando com mais um vídeo da série Qual é a sua dúvida? Dr. Juliano responde. Para aqueles que já fazem parte aqui do canal, que já nos acompanham, meu muito obrigado. Para quem está chegando hoje, sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Coelho, eu sou oncologista clínico e aqui na Escola de Oncologia temos esse quadro, né, Qual é a sua dúvida? Dr. Juliano responde, em que eu abordo as questões que o pessoal coloca lá na minha caixinha do Instagram, eu trago para cá em formato de vídeo, de uma forma um pouco mais explicada e elaborada, sempre utilizando palavras de fácil compreensão, para que vocês consigam realmente entender, né, essa questão da oncologia, que às vezes pode ser muito complexa. No vídeo de hoje vamos abordar 4 perguntas, vamos falar sobre o sistema BIRATS do câncer de mama, também vamos falar sobre métodos para diminuir a chance da queda de cabelo durante a quimioterapia. Abordaremos a questão do que esperar das metástases durante um tratamento oncológico e vamos finalizar com um tema sobre câncer de pele. Então, fiquem aqui comigo, me acompanhem até o final, que será um vídeo muito esclarecedor em que com certeza vamos abranger as dúvidas de muitas pessoas. Sempre lembrando, né, pessoal, quem puder, deixa seu like, compartilhe o vídeo, porque isso faz com que esse conteúdo consiga chegar ao maior número de pessoas possíveis. Primeira pergunta que chegou lá na caixinha foi a seguinte: doutor, qual é a chance de um nódulo de mama BIRADS 4 ser câncer? Então, para que a gente consiga entender, né, e responder de uma forma objetiva essa pergunta, eu acho que é fundamental a gente entender primeiro o que é o sistema BIRADS. O sistema BIRADS ele é um sistema utilizado, ele é um score utilizado pelos radiologistas para classificar os achados dos exames de mama. Então, o BIRADS ele pode ser utilizado na mamografia, no ultrassom, na ressonância, não importa o método propriamente dito, e sim entender o significado que está por trás. Conforme o achado, conforme aquilo que o radiologista está enxergando no exame, ele vai classificar utilizando esse score, que vai nos pontuar se é uma lesão benigna ou se é uma lesão suspeita ou daqui a pouco uma lesão de câncer, certo? Então, o sistema BIRADS ele é classificado, ele tem 7 classificações diferentes, ele vai de 0 até 6, certo? Eu vou começar pela 1. BIRADS 1 é o exame que não tem qualquer alteração, não tem nenhuma lesão, não tem nódulo, não tem cisto, não importa. Ele é um exame 100% normal. BIRADS 2 é o que a gente vê com a maior frequência nos exames. Sempre digo, mulher depois dos 18 anos, ter um BIRADS 1 é extremamente raro. Normalmente a gente vai ter pequenas alterações, né, classificadas como BIRADS 2. O que seria o BIRADS 2? São achados benignos, são alterações que a gente não precisa se preocupar, que elas não se transformam em câncer, são alterações benignas. BIRADS 3 são alterações muito provavelmente benignas, mas que a gente não tem uma certeza tão grande como lá no BIRADS 2. A chance de malignidade seria abaixo de 5%. E nestes casos de BIRADS 3, a gente acaba indicando a repetição do exame. Em vez de ser uma vez ao ano, nós faremos com 6 meses um novo exame. Bom, com 6 meses, vamos ver a nova classificação e com base nela as condutas. Continua com BIRADS 3? Repete de novo em 6 meses. Foi para BIRADS 2? Beleza, voltamos àquele padrão de uma vez por ano. Veio um BIRADS 4, então já falando, o que é o BIRADS 4? BIRADS 4 é uma alteração suspeita. Suspeita para quê? Suspeita para câncer. Só que essa suspeição, ela tem um range, né? Um ponto muito grande que pode ser o risco de malignidade entre 5 a 95%. Veja só como é espaçado, né? Bom, mas uma lesão com alteração com um risco de 5% não pode ser encarada da mesma forma que uma de 95%. Né? Mas do ponto de vista prático, técnico, sim, a gente vai encarar da mesma forma, porque por ser uma lesão suspeita, nós vamos indicar a biópsia, então que é um prosseguimento da investigação. Então nós vamos continuar, vamos sair do exame de imagem e vamos coletar material. Isso independente se eu tenho um BIRADS 4A, que é o que tem o menor risco de malignidade, ou se eu tenho um 4C,
que é o que tem o maior risco. Veja que eu já trouxe umas letrinhas, né? Então, o 4, como ele é muito amplo esse intervalo, a gente tem algumas subdivisões que é dada por letras A, B ou C. Então, A, menor risco, B, o risco intermediário, C, maior risco. Porém, do ponto de vista efetivo, né, prático, tendo um BIRADS 4, nós vamos indicar biópsia. Depois do 4, nós vamos ter então o BIRADS 5, que é uma lesão altamente suspeita, mais de 95% de chance de ser câncer, porém, a biópsia segue sendo indicada. Por quê? Às vezes nós temos alterações que no exame de imagem podem sim parecer muito com um câncer, mas quando a gente faz a biópsia, se vê que era uma alteração benigna, daqui a pouco, né, uma inflamação, até mesmo uma infecção, pode acabar mimetizando, mas a gente não pode deixar passar nada. A gente precisa fazer essa biópsia para ter certeza, né, que realmente é um câncer. Depois nós temos o BIRADS 6, que é uma lesão que eu já sei que é câncer. E como é que eu sei que é câncer? Porque essa lesão já foi biopsiada, eu já fui coletado o material e eu sei que ela é câncer. Tá, doutor, mas se eu sei que é câncer, por que eu estou fazendo esse exame novamente? Daqui a pouco é para acompanhar um resultado de quimioterapia que foi feita antes de operar. Daqui a pouco é para ter uma imagem mais atualizada antes de iniciar o tratamento, ou reavaliar essa imagem antes de uma cirurgia. Então, sim, às vezes, mesmo sabendo que é câncer, a gente pode ter que repetir esse exame. E por último, nós vamos ter o BIRADS 0. O BIRADS 0 é um exame inconclusivo, que por problemas técnicos não se pôde avaliar. Então, quando eu tenho um BIRADS 0, a indicação é de prosseguir a investigação com um outro método de imagem. Geralmente a gente acaba vendo algumas mamografias de mulheres jovens BIRADS 0, então a mama é muito densa, com muita glândula mamária, então prejudica a visualização. A gente precisa complementar com o ultrassom, por exemplo. Uma pergunta que vem com muita frequência. Doutor, eu tinha um BIRADS 2, eu fui acompanhando, depois veio 4 e era câncer. Veja só, pessoal, o fato de nós termos uma alteração na mama hoje não significa que uma outra alteração não possa surgir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. É por isso que a gente vai fazendo o exame seriado. Então, o BIRADS 2 não vira câncer, aquela lesão que foi caracterizada como BIRADS 2 não vira câncer, mas outras alterações podem surgir e aí sim o seu exame pode ser reclassificado por causa dessas alterações novas. Outro ponto, só para a gente terminar essa parte de BIRADS. Doutor, eu fiz a mamografia, deu BIRADS 4, mas o ultrassom deu BIRADS 2. Em qual que eu devo confiar? Lembre, os exames eles são diferentes, eles enxergam coisas diferentes. Então, do ponto de vista de conduta prática, a gente sempre vai levar em consideração aquele que tem a pior nota. Então, se eu tiver um exame que está me indicando a realização de biópsia, então seja BIRADS 4 ou BIRADS 5, eu vou prosseguir com a biópsia, independente do que outros exames estejam falando. Me estendi um pouquinho mais essa questão do BIRADS, que ela é um pouco mais complexa, tem muita coisa para a gente avaliar, né? São 7 classificações diferentes, mas acho que ficou bem compreensível. Vamos passar agora para a nossa segunda pergunta que eu quero abordar no vídeo de hoje, que é uma paciente que tem o câncer de estômago, que vai começar uma quimioterapia que se chama FLOT, e a pergunta dela é: doutor, usar a touca gelada diminui a chance da queda de cabelo? E a resposta é sim. A touca gelada, ela consegue diminuir a chance de queda de cabelo. Veja o que eu estou falando, diminuir, eu não estou falando eliminar. Alguns protocolos em que utilizam medicações que causam alopecia, então queda de cabelo, mas que é uma queda de cabelo mais branda, a touca gelada pode ajudar muito. Talvez nem ser quase perceptível essa queda de cabelo. Outros protocolos que utilizam quimioterapias que são, digamos assim, mais agressivas para o folículo piloso, que acabam causando a queda de cabelo de uma forma mais efetiva, como por exemplo a doxorubicina, que é a quimio vermelha do câncer de mama, o docetaxel, que também é uma quimioterapia bastante utilizada, e aqui no caso dessa paciente vai ser utilizada, né, dentro do FLOT, que costumamos ver a queda completa de cabelo. A touca ela ajuda, mas muito pouco provável que vai eliminar. Doutor, o senhor já falou sobre a touca que ajuda, mas o que é essa tal de touca?
é um capacete que a gente coloca, ela é uma máquina, tá? Que se coloca na cabeça como se fosse um capacete e vai resfriar a região do couro cabeludo. Com esse resfriamento, nós vamos ter vasoconstrição. O que é isso? É os vasos sanguíneos dessa região se fechando. Tá? Com isso, a gente tendo uma menor agressividade da quimioterapia nessa região do cabelo. Nós já sabemos que é seguro fazer isso, não aumenta o risco de recidiva de câncer nessa região e também não aumenta de forma alguma o risco de metástase cerebral, que já me perguntaram também. Lembre, nós estamos fazendo resfriamento desta região do couro cabeludo e não lá do cérebro. Tá? Então, sim, é seguro fazer. A touca gelada auxilia bastante em diminuir a queda de cabelo, mas alguns protocolos que nós vamos ter muita queda, infelizmente, mesmo com a touca, provavelmente irá ocorrer também. Pessoal, se estão gostando, vou pedir mais uma vez, deixa o like aqui no vídeo, né, compartilhe com seus amigos, coloque os seus comentários se você tem dúvida, eu posso pegar essa sua dúvida e trazer para um próximo vídeo. Para mim vai ser muito legal a gente ter essa interação por aqui. Terceira pergunta, o que esperar das metástases no fígado com a realização de quimioterapia? Elas vão diminuir? Elas vão desaparecer? Elas vão estabilizar? Pessoal, independente do qual é o tumor que eu estou tratando, independente se é um câncer de mama, se é um câncer de pulmão, se é um câncer de pele, né? Não importa, né, qual é o tumor primário e não importa onde estão as metástases, seja no fígado, no pulmão, nos ossos, não importa isso, tá? Vamos pegar o conceito de um câncer que tem metástase. Sempre que eu farei um tratamento sistêmico, isso é aquele tratamento que vai pelo sangue, seja quimioterapia, seja imunoterapia, seja um tratamento por comprimidos que a gente acaba tomando, mas esse comprimido acaba sendo digerido e indo para o sangue, nós vamos estar tentando impactar todas as células de câncer que estão no organismo, porque essa medicação vai circular e vai atuar sobre os diferentes locais de doença. O que a gente espera frente a uma doença metastática com o nosso tratamento? Eu sempre digo para meus pacientes, o meu primeiro objetivo é fazer com que a tua doença pare. Se a gente conseguir parar a doença, isso já sim será considerado uma vitória. Ah, doutor, mas eu quero que diminua, eu quero que desapareça. Eu também, é isso que a gente está buscando, mas nós temos que entender que o nosso primeiro objetivo é conseguir controlar a doença, isso já vai ser uma vitória. Na maioria das vezes, a gente consegue observar algum grau de diminuição dessas lesões. A gente diz, né, que a maioria dos casos a gente consegue observar alguma diminuição, porém não é em todos. Né? Uma pequena parcela, uma grande minoria, talvez essas lesões possam até mesmo desaparecer. Excelente, espetacular se isso acontecer. Né? Mas infelizmente a gente tem um grupo de pessoas que mesmo realizando o tratamento, a doença pode crescer, pode ter falha terapêutica, a doença pode conseguir se defender daquele tratamento. Ontem mesmo estava conversando com um paciente meu com câncer de rim, que a gente começou um tratamento com imunoterapia, e nas primeiras tomografias que a gente fez, né, para reavaliar a doença tinha crescido. Isso a gente chama de falha terapêutica. Ah, é porque foi dado o remédio errado? Não, não foi dado o remédio errado. Foi feito o tratamento de escolha para a doença dele, algo que a gente faz em qualquer local do mundo. Mas, infelizmente, aquela doença, né, não se comportou como é o esperado pela maioria. A gente sabe que em câncer de rim, a imunoterapia, mais ou menos em torno de 20% dos pacientes, a doença vai crescer mesmo fazendo o tratamento. Um outro ponto importante é que mesmo que a gente esteja buscando a estabilização, né, vamos comemorar muito se conseguir a diminuição, mais ainda se desaparecer tudo, nós não sabemos por quanto tempo nós vamos conseguir manter essa doença estabilizada. Então, por isso que nós vamos fazendo os exames de uma forma seriada, né, cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, vai depender daí de cada caso específico, e reavaliando. Né. Continua controlada? Ótimo, seguimos com o tratamento. Opa, a doença cresceu, surgiram lesões novas. Aí é o que a gente considera isso uma falha terapêutica e a gente precisa modificar o tratamento. Legal, pessoal? Vamos lá. Para a última, de uma forma bastante rápida e objetiva. Câncer de pele também se faz quimio e radioterapia? Essa foi a pergunta que chegou ali na caixinha do Instagram.
Primeiro entender, câncer de pele é uma variedade de doenças. O câncer de pele é o tumor mais frequente do mundo. E a gente faz uma diferenciação em dois grandes grupos, os tumores do tipo melanoma, que é a minoria dos casos de câncer de pele, porém são os mais agressivos. O melanoma representa em torno de 10% de todos os casos de câncer de pele. E nós temos os tumores do tipo não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Então, grosseiramente, nós temos três principais tipos de câncer de pele: o basocelular e o espinocelular, que são os tumores não melanoma, e nós temos o tumor, o melanoma. Quimio e radioterapia podem ser utilizadas? Sim, podem ser utilizadas, mas vai depender muito da situação de cada doença. Todo câncer de pele localizado, nosso tratamento de escolha será a cirurgia, vai ser a retirada da lesão com margens livres. Carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide, que não podem ser ressecados, mas que não são metastáticos ainda, a radioterapia sim pode ser empregada de alguma forma para controle local e até mesmo para conseguir a cura de alguns pacientes. Já a quimioterapia, a gente acaba deixando ela reservada para os casos do carcinoma espinocelular metastático. Aí sim a gente vai ter um papel da quimioterapia, mas isso é uma minoria dos casos. Falando de melanoma, que acaba sendo os tumores de pele que a gente precisa com mais frequência de um tratamento sistêmico, quimioterapia, ele hoje não é a nossa terapia de escolha, pelo contrário, acaba sendo como nossa última opção. Nós temos como terapia de escolha ou a imunoterapia ou a droga-alvo, que vai fazer o bloqueio do BRAF e do MEK. São tratamentos em comprimidos, essas drogas-alvos, e tem uma alta eficácia para diminuição de doença. A imunoterapia funciona também muito bem, e do ponto de vista de escolha, começo por imunoterapia, começo por droga-alvo, geralmente nós temos optado pela imunoterapia naqueles pacientes que não têm contraindicação ao uso dessas medicações. Espero que tenham gostado do vídeo, um vídeo que acabou sendo um pouquinho mais longo, mas que a gente passou então todo o score BIRADS do câncer de mama, o que esperar das metástases com o tratamento sistêmico, uma opção para diminuir a queda de cabelo com a quimioterapia, e encerramos falando sobre câncer de pele. Quero muito ler os seus comentários, deixa aqui embaixo suas dúvidas, o que você achou desse vídeo. É muito legal para mim ter essa interação com vocês, até entender o que vocês estão gostando e aquilo que não faz tanto sentido. E peço encarecidamente, se puder, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que a gente consiga levar essas informações ao maior número de pessoas possíveis. Te espero no nosso próximo Qual Sua Dúvida? Dr. Juliano Responde.